título de hoje é Escalada Fatal. Quando o coração se endurece e Deus se cala. Isaías 3, 9. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a oração, período de oração e aprendizado, né? Aqui é o Carlos Maia e hoje, com temor e zelo, eu quero te entregar uma palavra de alerta, de confronto, mas também de esperança. Em Isaías 3:9 está escrito: o jeito como olham testifica contra eles, mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, os trouxeram desgraça sobre si mesmos. Essa é uma advertência profética. Vivemos tempos onde o pecado já não causa mais vergonha. Ele virou motivo de orgulho, de bandeira e até de ostentação. E quanto mais se sobe na escalada do pecado, mais a consciência se cauteriza, mais o coração se endurece e mais distante se fica da voz de Deus. Hoje o Senhor quer te despertar. Hoje o Espírito Santo quer falar com você antes que seja tarde demais. O começo da escalada. O pecado que não escandaliza mais. Esse é o começo da escalada. A escalada fatal nunca começa de forma escandalosa. Ela começa sutilmente. Um pensamento que você alimenta, uma prática que antes te feria, mas agora se repete. Uma tolerância com o mal que antes te causava arrependimento. É como uma escada, e a cada degrau a alma vai se afastando mais da luz. O que antes te trazia constrangimento, agora traz satisfação. Mas cuidado! A alma que se acostuma com o pecado começa a morrer em silêncio. E quando o pecado vira bandeira? Em Isaías 3:9 diz que eles mostravam seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Não havia mais arrependimento. Não havia mais vergonha. Havia apenas exposição e orgulho. E quando o pecado deixa de ser oculto e passa a ser exaltado, é sinal de que a consciência está endurecida. É como se disséssemos para Deus: eu escolho a minha vontade, não a tua. Aí vem o perigo da cauterização da consciência. A Bíblia fala de algo muito sério. Em 1 Timóteo 4:2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Sabe o que é ter a consciência cauterizada? É quando a alma não sente mais culpa, não sente mais peso, não sente mais a presença de Deus. É como uma cicatriz espiritual. O Espírito Santo fala, mas a pessoa não ouve mais.
Que pena, né, irmãos? O maior juízo de Deus sobre alguém não é quando ele castiga, é quando ele se cala. E quando o Espírito Santo para de falar? O Espírito Santo é gentil. Ele corrige, ele alerta, ele chama, mas ele não força. E quando ele vê que o coração está totalmente fechado, ele se cala. Isso é o que aconteceu com o rei Saul. Deus deixou de falar com ele. E quando Deus se cala, o homem entra em colapso. Aí vem a vergonha que se tornou orgulho. Hoje vemos uma geração que ri do que deveria chorar, defende o que Deus condena, grita liberdade enquanto vive escrava de desejos destrutivos. O mal não é mais escondido, ele é celebrado. Mas ai daqueles, diz Isaías, ai daqueles que não sentem mais vergonha, porque a vergonha é o último aviso da graça, é o último sussurro de Deus dizendo: filho, ainda dá tempo de voltar. Então, meus irmãos, vamos cuidar dessa parte espiritual. Não vamos deixar que nos acostumemos com determinados pecados que nos afastam de Deus. Vamos fazer uma oração de arrependimento e quebrantamento. Vamos orar juntos agora. Senhor, eu reconheço que tenho subido degraus que me afastam de Ti. Degraus de vaidade, de orgulho, de pecado escondido. Mas hoje, com o coração quebrado, eu peço, me ajuda a descer dessa escalada fatal. Destrói em mim toda altivez, toda resistência, toda cegueira. Me dá de novo um coração sensível, quebrantado, arrependido. Que eu chore pelo que te entristece, que eu me envergonhe do que me separa de ti, que eu volte à tua presença antes que o silêncio me consuma. A esperança do retorno. Deus nunca rejeita quem volta com sinceridade. Em Salmos 51:17 diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Você pode ter subido a escada do pecado, mas a escada da graça ainda está disponível para descer. É só um passo, o passo do arrependimento. E o que nós podemos levar para aplicações práticas? Como manter o coração sensível? Primeiro, não racionalize o pecado. Chame o erro de erro e corrija rápido. Segundo, se exponha à palavra. Ela limpa, ela confronta, ela transforma. Terceiro, ore todos os dias por temor. O temor do Senhor é o antídoto contra o orgulho.
Quarto, ande com quem ama a santidade. Más companhias alimentam más práticas. 5. Nunca brinque com a graça. O mesmo Deus que perdoa é o que corrige com justiça. Eu separei, irmãos, aqui alguns versículos para o nosso renovo, versículos de alerta. Em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Em Hebreus 3:15 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. E em Mateus 5:4 diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Senhor, salva essa geração, desperta os que dormem, quebra os corações de pedra, traz de volta os que subiram alto demais no pecado. E que hoje, aqui, alguém decida descer dessa escalada fatal e se ajoelhar na escada da graça, do arrependimento e da vida eterna. Se essa palavra, meu irmão, tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu desço da escalada do pecado. Quero voltar para Deus. Curta, meu querido irmão, minha querida irmã, curta, compartilhe e se inscreva. Tem almas que precisam ouvir isso antes de ser tarde demais. Eu sou o missionário Carlos Maia e eu declaro: a escada da graça ainda está ao seu alcance. Volte enquanto é tempo. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso debaixo das graças do nosso amado Deus. Amém.